Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar. O programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Estamos situados à rua 7 de setembro, 8h30, bem no centro da cidade. E chega até você através da nossa grande companheira, a TV Prevê, também aqui de Bauru. Hoje estamos recebendo mais uma vez para um bate-papo Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um Despertar. Olá, Theo. Olá aos nossos amigos, amigas telespectadores. Muita paz a todos vocês. E hoje nós escolhemos aqui um tema, que vira e mexe. Esse tema é sempre abordado, é sempre discutido. Muitos dizem que é um tema sem solução, mas eu acredito que não exista situações sem solução. A solução pode demorar um pouco, mas eu acredito que chega. Vamos falar de relacionamentos, Jorge. E eu tenho algumas perguntas aqui, a gente vai tentar, não necessariamente farei todas, porque muitas vezes a resposta, ainda mais falando de relacionamento, carece de um pouco mais de tempo, Mas a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte, Jorge. Como os problemas nos relacionamentos, principalmente os amorosos, podem contribuir para o nosso crescimento espiritual? Contribui e muito. Principalmente, Theo, quando nós começamos a tomar consciência dos reais motivos que estão, por exemplo, levando aquele relacionamento a uma possível bancarrota, ou seja, extinção, término. Quando nós tomamos consciência dos fatores que estão envolvendo aquele relacionamento e causando uma certa turbulência, e uma vez tomada essa consciência, encontrado os elementos, os fatores que estão ali preponderando para que esse relacionamento enfrente essas turbulências e nós comecemos a fazer um movimento de busca de solução para que esses conflitos não se amplifiquem cada vez mais, nós estaremos no caminho aí de um relacionamento que muito provavelmente vai ser mantido, vai se estabilizar, porque infelizmente na atualidade está muito em voga aquele princípio segundo o qual não deu certo, termina e parte para outro. E as coisas não é bem assim. Ô Jorge, mas aí você fala dessa questão do término e partir para outro. Mas muitas vezes a situação fica insustentável. Pode ser que vários degraus são subidos, são lutados, mas assim, porque tem aquela questão, depois eu vou perguntar para você, principalmente do casamento, que tem a questão do até que a morte os separe. Essa regra, ela não se aplica a todos, infelizmente? Emmanuel, naquela obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Vida e Sexo, ele disse ali o seguinte, Theo, que o divórcio é um instrumento legal, que de qualquer forma, apesar de ser um instrumento doloroso, é um instrumento que nós temos para que possa com isso evitarem-se situações ainda mais piores do que aquelas que muitos casais estão vivendo atualmente. Naquela, às vezes, vã tentativa de manter o que já está falido, manter o que não tem mais condições de ser restabelecido, porque os ânimos entre os companheiros, os cônjuges, chegou a um grau tão extremo de rivalidade, que não há mais condições daquela união, daquele relacionamento ser mantido, porque se for mantido, poderá surgir coisas piores. E isso entra no que você falou anteriormente aí, dessa luta para tentar manter, mas de uma maneira saudável, Exatamente. Digo que manter um relacionamento que eventualmente passa por turbulência significa verificarmos os prós e os contras e analisarmos acerca da cronicidade ou não dos conflitos que estão ali instalados, porque às vezes são problemas crônicos, ou seja, já muito antigos, e que os cônjuges, os companheiros não estão propensos à solução daquele problema, e aí não tem mesmo o que fazer. Mas quando há, da parte de ambos, o desejo de manter aquele relacionamento sob as bases da solidariedade, do respeito, do amor, principalmente, naturalmente
há que se investir nesse relacionamento, se ainda existe esses elementos que deram início, ou que dá início, ou presume-se que dá Presume-se, início, né? Presume-se que dá início aos relacionamentos. Então, quando há possibilidade do resgate, através de um entendimento mútuo, daqueles companheiros, daquele casal, por exemplo, aí vale a pena investir, deve investir inclusive, porque afinal de contas, não que até que a morte o separe é algo absoluto, é uma cláusula infalível, irrevogável, absoluta, não, deveria ser assim. É uma dica, né? É uma dica, é uma proposta. Isso. É uma proposta. Isso, bem isso. Para que nós possamos manter aquele relacionamento em bases estáveis. Naturalmente enfrentaremos as instabilidades, o que é super natural. Claro. Mas quando a instabilidade ela se cronifica, se torna crônica e ambos não fazem um movimento para que aquilo possa ser consertado, aí a tendência é que esse relacionamento vá terminar mesmo e aí não tem mais o que se falar até que a morte o separe. E muitas vezes um relacionamento ele já vem de uma programação, né, Jorge? Ou é uma coisa que acontece aleatória? Nessa obra aí que eu citei de Emmanuel, Vida e Sexo, ele nos mostra que não existem relacionamentos estabelecidos de forma aleatória, ao acaso. Tipo na sorte, né? Na sorte. Então ele diz, Emmanuel, que os relacionamentos sérios, naturalmente que eles foram fomentados, ou seja, foram estabelecidos, planejados anteriormente à nossa vinda a esse plano físico. Esse plano físico. E tem uma outra pergunta que eu vou fazer para o Jorge aqui, mas a gente segue e deixa ela para o próximo bloco, porque como a gente falou na abertura do programa, questão de relacionamento é uma questão complicada e não só, como estamos tratando aqui, talvez trataremos também dentro desse programa, a questão do relacionamento amoroso, mas a relacionamento entre amigos, entre pais e filhos ou entre profissionais, isso é um campo, o relacionamento do ser humano é um campo bem complicado e tem que saber tratar de tudo isso. Mas a gente continua o nosso bate-papo depois do primeiro bloco de apoio cultural, a gente faz uma pequena pausa e volta já já para a sequência do nosso Despertar de hoje. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa de hoje, segundo bloco. Estamos falando com Jorge Salomão, falando também sobre relacionamentos. E a gente começou aqui falando dos relacionamentos amorosos, Jorge. A segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte: qual a importância do amor próprio ao lidar com problemas de relacionamento? O amor próprio, ele é muito importante especificamente quando nós estamos aí com baixa autoestima. Né? A baixa autoestima no relacionamento... Tem muita relacionamento... gente com baixa autoestima hoje em dia, né, Jorge? Tem, Thelma. Tem. Muitos. A baixa autoestima dentro de um relacionamento é ruim. Por quê? É fonte de problemas. É uma brecha, né? É uma brecha. Por quê? A pessoa que está com baixa autoestima dentro do relacionamento, ela vai estar vivendo uma situação de insegurança, de instabilidade emocional. Porque de repente ela vai olhar para o seu companheiro, para a sua companheira, que está ali, vamos dizer assim, emocionalmente estabilizado, e ele, o que está com baixa autoestima, está nessa situação de instabilidade. Vai gerar o quê?
desconfiança, eu não sou boa, eu não sou bom o suficiente para ele ou para ela. Será que ele ou que ela me ama de verdade? Será que eu sou bonito ou bonita? Será que eu estou à altura de fazer essa pessoa feliz? Então, a pessoa com baixa autoestima dentro de um relacionamento, ela é um trem desgovernado, porque ela vai ter vários conflitos interiores que vai respingar no relacionamento, sem dúvida alguma. Então, ela precisa tratar essa baixa autoestima, para que ela possa elevar o seu autoconceito perante ela mesma, porque a pessoa que tem baixa autoestima, para ela não tem qualquer valor. E a primeira pessoa que nós temos que convencer de que nós somos belos, bonitos, capazes, etc e tal, somos nós mesmos. Não temos que convencer os outros. Nós temos que convencer a nós mesmos. Porque se formos tentar convencer os outros, nós vamos ter problemas. Nós temos que estar bem conosco mesmo. Por isso que se fala, baixa autoestima. Autoestima é comigo mesmo. Então nós temos que procurar mecanismos que elevem a nossa autoestima e nós vamos estar bem. Não vamos nos sentir desnivelados em relação ao outro companheiro ou a outra companheira, por exemplo. Ou a sociedade, ou de uma forma geral. E que nem nesse caso da baixa autoestima, mesmo dentro de um relacionamento conjugal, isso atrapalha até, como você disse, na sociedade, né? Porque uma pessoa com esse tipo de pensamento, no trabalho, no trato com os amigos, não vai conseguir sair para um lugar, se divertir, fazer algumas coisas. Isso atrapalha na vida, né, Jorge? Implica num atrapalhamento em vários segmentos, vários setores. Na família, na sociedade, no trabalho, a própria pessoa. Inclusive. E se isso se mantém, ou seja, essa situação inalterada de baixa autoestima, isso aí é um passo para uma depressão. Então nós temos que nos tratarmos enquanto nós estamos ali naquele estado de possível equilíbrio emocional, por exemplo. Porque se nós formos dando vazão, formos aumentando cada vez mais aquele nosso sentimento negativo em relação à nossa autoimagem, fatalmente nós vamos aumentar esse problema e poderemos talvez amanhã desaguar aí numa depressão. E muitas vezes, como você disse aí, que a gente vai alimentando, tudo que a gente alimenta, a tendência é crescer. E pode ser, às vezes a pessoa não tem uma autoestima, não é uma coisa tão grande, por um simples fator, uma coisa leve de ser resolvida, mas como vai alimentando, pode chegar num momento que não tem uma volta tão simples assim, né, Jorge? É um trabalho árduo, que vai demandar um trabalho terapêutico, sem dúvida alguma, um trabalho de natureza espiritual também. Por que de natureza espiritual? Porque, às vezes, nesses diversos processos conflitivos que nós enfrentamos, tem aí um componente espiritual negativo. E nós sabemos disso porque a época do Cristo Jesus lidou, não poucas vezes, com pessoas que estavam sendo objeto de perturbação espiritual. Os famosos demônios, segundo as narrativas bíblicas ali no caso, né? Então, o Espiritismo tem essas portas de auxílio a essas pessoas que eventualmente fazem as terapias, mas dentro da terapia recebe até alta, mas o problema continua. Aí nós temos que verificar a questão espiritual, porque muitas vezes nós temos ali coligado aquela pessoa, um componente, um fator espiritual obsessivo, perturbador, por exemplo, que faz com que aquela pessoa, por exemplo, seja bombardeada, somente bombardeada diariamente por aquela mente que está acoplada a dela, gerando esse estado psíquico de baixa autoestima. Se não for a questão espiritual, se não for a questão psicológica, às vezes essa baixa autoestima advém do próprio companheiro, ou da própria companheira, que às vezes acaba... o bombardeio vem deles, no caso. Vem deles, dos próprios encarnados. Nós aprendemos com André Luiz naquela obra Nos Domínios da Mediunidade que existe perturbação, obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Nossa Senhora. Ou seja, nós estamos num regime de mutualismo. É uma rotatória com várias entradas e saídas. Exatamente. Eita. Nós estamos nessa mutualidade de influências, uns em relação aos outros. O mundo extrafísico em relação ao mundo físico. E você citou isso daí, Jorge? Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó.
qual é a influência dos relacionamentos passados em nossos problemas atuais, seja nos relacionamentos amorosos ou nos relacionamentos com pessoas no geral? Tem uma obra do campo da psicologia intitulada Ajustamento Conjugal, do João Mohana. Ali ele fala uma coisa muito curiosa até sobre o aspecto da psicologia, que quando nós nos casamos com alguém, nós casamos com o inconsciente daquela pessoa. Ou seja, com toda a bagagem positiva ou negativa que ela tem arquivada nela. Tipo, não dá pra você abrir a sacola e escolher só o que você quer, né? Não a sacola dá. vem fechada. Vem fechada. Nós não sabemos o que vem naquela caixinha ali. Às vezes é uma caixinha de surpresa. A antiga caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa. Então, você nos perguntou sobre a questão do passado. Do passado. Isso já nos dá uma ideia, se João Mohana nos diz sobre a questão de que o nosso inconsciente vai se casar com o inconsciente do outro, significa que os passados se entrelaçam. Estão entrelaçados. Estão entrelaçados. De modo que quando nós casamos com alguém, nós casamos não somente com o inconsciente daquela pessoa, que a bem da verdade, em outras palavras, dentro do Espiritismo, é a vida passada daquela criatura, daquele ser. De modo que todas as conquistas, méritos e deméritos que ela e nós amealhamos em vidas passadas, nós vamos trazer para essa vida presente, que fatalmente vai respingar, sim, nos relacionamentos. E que muitos problemas, muitos conflitos que nós vemos no âmbito de um relacionamento romântico, familiar, por exemplo, isso aí advém desse passado que vem à tona. Como, por exemplo, nós vemos aí... A hora que abre a caixinha? A hora que abre a caixinha, nós não sabemos o que vai sair dali. E, de repente, é o que nós vemos, infelizmente, no noticiário aí, pai matando filho, filho matando pai, esposo matando esposa, esposa matando esposo, e assim por diante. Mas por quê? Qual a origem, qual é a fonte desses males que estão aí causando esses problemas severos nos relacionamentos? Muitos desses acontecimentos, a fonte é o passado, que nós nos reunimos na presente existência para podermos consertar aqueles erros do passado. E aí vem o que? As lembranças do nosso inconsciente. De repente, nós termos sido vítimas ou algozes daquele nosso companheiro ou companheira, e aquilo vem à tona de uma forma inconsciente, não sabemos o porquê daquele sentimento, o porquê daquela emoção na presença daquela pessoa, ou naquele determinado momento, um gatilho que faz com que nós ativemos aquele gatilho da raiva, da ira, do rancor, do bate-boca. Então, as fontes desses conflitos, muitas vezes, têm a ver com relacionamentos com vidas passadas. De vidas passadas. E que nós nos unimos à presente etapa existencial para tentarmos resolver essas situações aí conflituosas, aparar essas arestas. Isso, se não resolver, ia abastando até chegar um momento de resolver, né? Exatamente. Nós vamos fazer mais um intervalo, mais um apoio cultural. Esse é o último, a gente volta já já para o terceiro bloco desse nosso programa Despertar, onde estamos falando com Jorge Salomão sobre relacionamentos. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, relacionamentos, falando com o nosso grande companheiro, nosso amigo Jorge Salomão. Ô Jorge, você citou aí no bloco anterior, aí no finalzinho, sobre algumas situações que acontecem, né? Sobre essa revelação do inconsciente, onde muitas vezes acaba, né? Uma pessoa, o marido matando a esposa e assim vai. Essas pessoas já estão juntas para tentar resolver. E com uma situação dessa, a coisa se agrava mais na espiritualidade, principalmente, para uma possível volta, né? Se agrava. Aqueles que pensam que, eventualmente,
o desencarne de alguém vai ser o suficiente para que aquilo rompa aquele ciclo de provas necessárias que ambos devem suportar juntos, se equivoca. Se equivoca no seguinte sentido, conforme você fez o gancho do bloco anterior. Se de repente tem um casal e eles vivem as turras, de repente chega ao momento extremo de um atentar contra a vida do outro, ele não vai criar liberdade em relação ao outro que ele matou, que ele se livrou. Ele vai criar o quê? Uma algema. Vai se amarrar mais ainda. De alma gêmea vira algema. Algema. Fica algemado. Porque os nossos atos nos ligam ou nos desligam em relação às pessoas. O que nos ligam às pessoas, o amor nos liga, nos mantém vinculados. O desamor, ou o oposto do amor, o ódio, não nos desvincula, também nos vincula aquele ódio. Porque o que o Pai quer que nós realizemos aqui na Terra, uns em relação aos outros, é a regra do bem viver. De modo que não criemos esses compromissos kármicos através de atitudes que vão nos vincular ao outro. Porque Jesus já havia dito, Theo, certa feita, o seguinte: quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Olha aí. A expressão de Jesus é uma expressão ainda mais intensa. Nós nos escravizaremos em relação ao outro a quem eventualmente nós magoamos, ferimos. Numa dessa, torna a situação de... Tá, você falou aí do inconsciente, a pessoa descobriu que teve algum problema, aí vai e faz isso. A capivara da pessoa vai aumentando mais ainda e o ódio, sei lá, o que for nesse relacionamento, numa próxima vida, como que a espiritualidade tenta resolver isso, Jorge? Então, acontece o seguinte: se nessa existência, se eu não conseguir me libertar daquela pessoa com a qual eu vim, não necessariamente para me libertar, mas ao menos para acertar, parar aquelas arestas ali. E aí então eu posso romper aquele grilhão, aquela algema. Eu cumpri com um papel que espiritualmente eu tinha em relação a essa pessoa, vivenciamos essa experiência e conseguimos acertar, nos quitarmos mutuamente, perfeito, estamos liberados. Se não houve essa quitação mútua, o que acontece? Estamos presos, jungidos. De modo que numa futura existência, nós teremos que voltar novamente com essa mesma pessoa. E pior ainda, talvez uma situação de agravamento. Então aqueles que pensam que vão se livrar dos outros, se livrem pela saída mais palatável possível, que é através do amor, do perdão. Não criem vínculos de ódio, de animosidade, porque isso nos prende. Isso nos escraviza a outra pessoa e fomentam existências futuras nas quais nós estaremos atrelados àquela pessoa ainda. E isso fica provado nas relações de... Suponhamos, quando você tem alguém que... Não vou dizer que você odeia, uma pessoa que você não gosta muito, não vai muito com a cara, então quer dizer que lá atrás não deu muito certo. E já tem o contrário, que é uma pessoa que você gosta demais, talvez você não faz parte da sua família, mas você tem um convívio bem bacana e dentro da família também tem sempre as pessoas que você se aproxima mais. São situações que deram certo e as outras que você não gosta são situações que não deram tão certo, que a espiritualidade está repetindo para você tentar passar de ano, né, Jorge? Exatamente. E uma vez passando de ano, você pode continuar a sua trajetória evolutiva existencial com aquela mesma pessoa, ou se não tem mais nenhuma dívida ali a ser quitada uma com a outra, essa vai para um caminho, essa vai para o outro e cada um siga a sua vida. Siga a sua vida. Ou se querem realmente seguir o caminho junto na eternidade, vão continuar como seres aí que vão se amar eternamente. E você acredita que nessa questão dos relacionamentos, se a gente desse um pouco mais de atenção para a fala de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, os relacionamentos seriam mais tranquilos de serem lidados hoje em dia? Falta Jesus nos relacionamentos, Theo, porque aqueles relacionamentos que de fato têm Jesus, Jesus, não aqueles que na teoria. Porque até mesmo casais que estão aí frequentando as instituições religiosas, às vezes vivem as torres dentro da própria casa. Na instituição religiosa, eles são uns. Aquele casal, 20. Exemplo, modelo. Casal exemplar, casal modelo. Jennifer e Jonathan Hart. Exatamente. Lembrei do nome, 20. você viu? Anos 80. Década de 80. Agora, quando voltam para casa são verdadeiros de gladiadores, por favor, né? Aí tem coisa errada. Mas quando nós falamos que falta Jesus de fato nos relacionamentos, é que
vai dar algum momento ali em que vai ter conflitos. É inevitável. Não tem jeito. Mas que esses conflitos sejam solucionados à luz do Evangelho, dos exemplos dados por Jesus em relação do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E a gente fala aqui, né, estamos chegando no finalzinho do programa, mas dá para o Jorge comentar ainda sobre isso. Quando se fala falta Jesus nos relacionamentos, não é só dentro de casa. Também no trabalho, também na escola, também na rua, também, sei lá, num curso que você faz, no contato com as pessoas, né, Jorge? A presença de Jesus, ela não é tão somente com que se preocupar dentro das instituições religiosas. As pessoas confundem muito. Pensa que é só ali, né? É só lá dentro. A casa de Jesus é o nosso coração. Onde nós estamos, Jesus deve estar conosco. Nas ruas, no trabalho, principalmente dentro do lar. Então, se colocarmos Jesus sempre na vanguarda de nossas vidas, nós sofreremos menos, teremos menos conflitos. Quero dizer, portanto, que teremos conflitos, mas os conflitos serão amenizados com base naquela tônica do conhecimento que tivermos em relação aos exemplos que o Cristo nos deixou para resolvermos esses conflitos de forma amorosa. De forma misericordiosa e indulgente, inclusive. E a gente não está falando aqui no programa que tem a chave de ouro para resolver os relacionamentos. A gente sabe que é complicado. Por isso que a gente discute a situação para mostrar que é complicado mesmo, mas que tem como ir amenizando, né, Jorge? Sim. E além de Jesus, cito uma obra interessante do Dr. Gary Chapman, intitulado As 5 Linguagens do Amor. É uma obra voltada no campo da psicologia, mas é um best-seller. Casais que estão enfrentando problemas, estão à beira, no precipício de um divórcio, leiam essa obra primeiro, estudem e reflitam que vocês vão conseguir resgatar o casamento com base nos exemplos que o autor dá nessa obra aí. As 5 Linguagens do Amor. As 5 Linguagens do Amor. Hoje recebemos Jorge Salomão para mais um bate-papo no nosso programa Despertar. Jorge, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Theo. Um forte abraço a todos os nossos amigos telespectadores e até uma próxima oportunidade. E assim que possível, na próxima quarta-feira, na próxima semana, estaremos de volta com mais uma edição do programa Despertar, do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá.